Boa tarde, pessoal. Obrigada, Franciele, pelo convite, pela apresentação. Obrigada, Plínio, aí, por me ajudar compartilhando os slides que eu tive aqui uma dificuldade técnica. Bom, gente, como o Franciele já explicou, a gente agora vai ter a exposição do tema, né, que é diabetes no idoso. Depois eu fico à disposição para a discussão do caso, para tirar qualquer dúvida, tá bom? Esse tema de sobre o diabetes no idoso é um tema muito pertinente que eu tenho certeza que vocês que trabalham na atenção básica é o que vocês vivenciam no dia a dia, né? A gente sabe que e eu vou falar aqui de diabetes tipo 2, basicamente. A gente sabe que o diabetes tipo 2 pode aparecer em diversas faixas etárias, mas os idosos realmente são a parcela da população em que tem uma prevalência mais alta do DM2. E o que que tem de diferente, né, em relação ao que a gente sabe do diabetes no adulto, diabetes de uma forma geral? O que que vai ter de diferente no idoso? A gente primeiro tem que reconhecer que os idosos são um grupo heterogêneo, né, de pacientes. Você tem tanto idosos que são independentes, idosos funcionais, que fazem todas as suas atividades, podem fazer exercício, trabalhar, mas você também vai ter idosos dependentes com graus diferentes, né, de dependência, aquele idoso que depende de auxílio para todas as atividades, ou aquele idoso que precisa de algum auxílio pontual, mas consegue fazer a maioria das atividades. E é importante na nossa avaliação, que a gente entenda qual é a situação desse idoso. Que a gente pergunte se ele consegue fazer as atividades básicas de vida sozinho, comer, tomar banho, se vestir, se ele sabe lidar com dinheiro sozinho, se ele sabe fazer compras, que a gente tenha noção do grau de dependência desse idoso e também de como ele está em relação ao seu meio. A gente sabe que é natural com a idade que tenha também uma mudança na nossa composição corporal, né? Com a idade, a gente vai ter uma maior porcentagem de gordura corporal, né? E a nossa musculatura vai reduzindo. Então, se não houver uma atividade física, especialmente resistida, essa musculatura vai se reduzir cada vez mais. E isso vai gerar um quadro de sarcopenia, que não vai dar tempo de eu entrar nesse detalhe, mas que vai gerar uma fraqueza nesse idoso, maior risco de queda e um maior nível de complicação. E o próprio diabetes já é um fator de risco para essa sarcopenia, né? E esse excesso de gordura vai se traduzir não só no aumento do peso, mas essa gordura ela pode infiltrar locais onde ela não deveria, como o fígado, por exemplo, né? E da esteatose. E o próprio músculo pode estar infiltrado por gordura à medida que ele perde a sua massa, digamos, muscular. A gente sabe também, né? Vocês convivem com isso no dia a dia. O idoso tem muitas comorbidades, né? 40% dos pacientes idosos com DM2, eles vão ter quatro ou mais comorbidades. Então, são aqueles pacientes com receitas enormes e com outra coisa que se chama na geriatria de polifarmácia, que são pacientes que usam mais de 5 medicações. Isso tenho certeza que é a rotina de vocês. Então, a gente precisa ficar atento que a polifarmácia é uma realidade no idoso. Então, a gente tem que tomar cuidado para suspender medicações que possam ser ruins para esse idoso ou que não tenham necessidade. Por exemplo, o omeprazol, que às vezes ele nem tem sintoma, não precisa usar. E também pensar em desmame e retirada de medicações, como benzodiazepínicos, que são muito ruins para os idosos. Além disso, o idoso, a gente tem que ter cuidado máximo com a hipoglicemia e também com a fragilidade. Pode passar, por favor. É, como eu falei, hipoglicemia é um ponto fundamental no idoso. Então, toda vez que eu vou tratar diabetes no idoso, eu preciso lembrar da hipoglicemia, preciso lembrar para todo mundo. Mas o idoso, ele já tem uma resposta simpática, uma resposta contrarregulatória mais reduzida, ou seja, ele tem uma proteção do próprio corpo já reduzida para a hipoglicemia. O idoso, principalmente o sarcopênico, o mais fraco, vai ter o maior risco de queda, né? Se ele tiver demência, também isso vai piorar com a hipoglicemia, o risco dele cair, né? E também a hipoglicemia pode estar relacionada a mais eventos cardiovasculares, tá? Mas a gente também não pode ir para o outro oposto. Qual é o oposto? É você ficar com medo de hipoglicemia e ter o que a gente chama de inércia terapêutica. Não fazer nada, não progredir com tratamento só porque tem medo de hipoglicemia, né? Então a gente precisa progredir com tratamento. Eu vou falar mais na frente com as nuances do idoso, sempre com cuidado com a hipoglicemia, mas não deixar isso levar a gente para a inércia terapêutica. Lembrar também que a hipoglicemia leva muitas vezes o paciente a abandono de tratamento, né? Por quê? Porque a hipoglicemia é muito, muito, muito sintomática, dá um mal-estar, uma sensação de morte, às vezes, para o paciente. Então, isso assusta o paciente, ele pode parar tudo e não querer nem voltar, né? Então, é importante sempre que vocês atenderem um paciente com diabetes, tirar um tempinho para explicar o que é hipoglicemia, como trata e evitar. Né? Inclusive, né, sempre relatam
chamado para ir publicar da consciência, laboratorial, sempre ficar atento a isso e tentar minimizar ao máximo. E eu vou chamar a atenção, vocês estão vendo aí do lado o quadrinho de fatores de risco, isso aí está na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, e como o Francisco falou, vai ser disponibilizado esse material para vocês. Mas além desses fatores de risco, eu quero ressaltar também a medicação que eu falei, são bem benzodiazepínicos, que infelizmente são muito usados nos idosos, são muito ruins para eles, piora a cognição e pode também piorar a resposta à glicemia. Voltou. Natalieta, o microfone tá desligado. Tá me ouvindo? Agora sim. Acho que caiu e voltou aqui. Só. Foi, sim. Então, acho que só o final, né, que perdeu, mas então ficar bem atento ao paciente idoso, como eu falei, uso de benzodiazepínico, aquele idoso que você sabe que tem um risco alto de cair, mas preste atenção principalmente na segunda linha aí desses fatores de risco do quadrinho, que é o uso de insulina e de sulfonilureias, que vai ser a glibenclamida e a gliclazida que vocês têm na UBS, tá? Então, atenção máxima para esses pacientes. Pode passar, por favor. Essa tabelinha também eu tirei da diretriz da sociedade. O alvo do diabetes, de uma forma geral, é uma glicada menor do que 7%. No idoso, isso vai depender do estado funcional dele, que são esses quadrinhos verde, amarelo ou vermelho, tá? O quadrinho verde, gente, é o idoso considerado saudável, que ele tem o mesmo status de performance de um adulto, tá? Ele tem uma boa força muscular, ele tem uma boa independência, praticamente igual a um adulto, com as questões da idade inerentes, mas assim, sem nenhuma limitação. Então, a meta de glicada dele vai ser menor do que 7,5 e o tratamento dele vai ser praticamente igual ao do paciente com diabetes tipo 2 adulto. O amarelo e o vermelho são os que a gente vai ter um cuidado especial. A gente tem um algoritmo especial de tratamento para o diabético idoso que seja frágil, que é o amarelo, ou que seja muito comprometido, que é o vermelho. Vamos começar no mais extremo. O vermelho, gente, muito comprometido, é aquele idoso que tem expectativa de vida muito curta. Por exemplo, o paciente com neoplasia com metástase, que tem expectativa de vida mais curta, um paciente que está em cuidados paliativos, um paciente com uma demência avançada, que ele já seja acamado, dependente para todas as atividades, com gastrostomia. Esse é o paciente muito comprometido. Não vamos tratar o diabetes dele? De forma alguma, nós vamos tratar. Por quê? Porque nós queremos evitar sintomas, tá? Então precisamos tratar. Mas o objetivo aqui, como eu falei, é evitar sintoma. Então, evitar hipo e hiperglicemia. Eu quero evitar os extremos, porque é isso que pode gerar sofrimento para o paciente. Mas eu não me importo com a glicada. Eu quero evitar hipo, menor do que 70, e hiper, porque pode dar infecções, né? Estado hiperosmolar e tudo mais. Então, eu vou tentar manter a glicemia dele ali entre 100 e 180, tá? O amarelo é aquele idoso que já é comprometido. Ele está no meio do caminho. Ele nem é muito comprometido, nem é um idoso saudável. Então, ele não está em fim de vida. Mas você vê que ele tem uma força muscular reduzida, que ele é um paciente que pode já ter uma sarcopenia, um déficit cognitivo, aquele paciente que eu preciso ter mais cuidado com ele, um risco de queda, né? Então, aí a meta de glicada é menor do que 8, tá? E aí o tratamento vai ter algumas nuances que a gente vai abordar com mais detalhe mais à frente. Pode passar. Então, quando eu for tratar de M2 no idoso, eu preciso ficar atento ao quê? Avaliar qual é a capacidade funcional dele, se ele tem fragilidade ou sarcopenia. Às vezes a gente percebe isso só de ver o paciente se levantando da sala de espera e entrando no consultório. Se ele demora muito tempo para chegar, se ele não consegue se levantar só, se ele anda devagar, você sabe já que ele é sarcopênico, tá? Risco de hipoglicemia, eu tenho que ver as comorbidades associadas à expectativa de vida dele. Por quê? Eu vou adequar minhas metas e vou escolher meus medicamentos de acordo com isso, como a gente vai ver mais adiante. Pode passar. E esse é o quadrinho, o principal da aula, eu diria. Pode dar mais os 3 cliques, por favor, Plínio, que aí vai aparecer os quadrinhos vermelhos. Isso. Esse é o quadro principal da aula, tá? Que vocês vão ter esse material, e como eu falei, tem na diretriz da SVD, que tem aplicativo dessa diretriz e o site também. E vocês podem checar se vocês tiverem qualquer dúvida. Então, eu vou mostrar para vocês o que é mais importante desse algoritmo. Ligaram a furadeira aqui do lado. Um momentinho.
Pronto, voltei, pedi para telefonar. Então, o que que é mais importante desse quadrinho? A gente tem aí no amarelo aquele idoso frágil, tá? E no vermelho aquele idoso muito comprometido. O verde é o idoso que é como um adulto, né? Então, ele vai ser tratado de uma forma geral, como a gente já conhece. Indo para o vermelho, que é o extremo idoso muito comprometido, o manejo é o paliativo, né? Se ele é um paciente com a expectativa de vida curta, você só quer evitar os extremos, e o principal para isso é o uso da insulina, tá? Porque você tem um controle mais fácil, tá? Apesar de ser subcutâneo, né, ter a questão da aplicação, você consegue prever melhor o efeito dela, tá? Então é indicado mais o uso da insulina. No amarelo, que são aqueles idosos frágeis, vejam que ele divide em glicada acima de 10. Se o paciente tiver glicada acima de 10 ou tiver poliúria, polidipsia, é indicado já iniciar a insulina basal, tá? E se ele tiver glicada menor do que 10, ou seja, não está tão descompensado, veja que a sua conduta vai depender do IMC. E aí eu chamo a atenção para vocês disso. O idoso, o ponto de corte do IMC é diferente. Um IMC menor do que 22 no idoso é considerado baixo peso, tá? Então, um idoso com glicada menor do que 10, mas que o IMC dele é menor do que 22, a primeira escolha seria entrar com inibidor de PP4, que é uma classe que a gente não tem no SUS, então na prática não dá geralmente. O custo é mais alto, acima de R$ 100 por mês, ou insulina basal. Então, eu chamo atenção disso para vocês, porque se o seu idoso lá que você está tratando, ele é muito magrinho, talvez seja mais interessante começar com a dose baixa de insulina, porque a insulina é anabólica, vai ajudar a ganhar peso, do que você entrar com a metformina. Veja que a metformina vem como segunda escolha, porque a metformina pode gerar perda de peso nessa população. E quando você vai usar a metformina, nesse pessoal do peso mais baixo, é ideal usar em dose mais baixa, ou seja, até 1 grama por dia de metformina, tá? E se o IMC for maior ou igual a 22, aí você, da primeira escolha, acaba sendo a metformina, assim como é nos pacientes não idosos sem ter fragilidade, mas o inibidor de PP4 vem aí como primeira escolha também. Por quê? Porque ele é uma medicação que não dá hipoglicemia e que é neutra no peso, tá? Pode passar. Então, o que que a gente tem de interessante dessas medicações em relação aos idosos? A metformina, que é nossa velha conhecida, a gente vai, como eu disse, se o paciente tiver peso baixo, IMC menor que 22, vamos evitá-la. É preferencial no IMC acima de 22. Começa com doses baixas e vai aumentando, isso vale para qualquer paciente, por causa dos efeitos gastrointestinais. E, se possível, usar a forma XR, que é estendida, que tem na farmácia popular, tá? Por que a gente tem esse cuidado de evitar metformina no idoso muito magro? Porque nessa população de idosos, a metformina gera uma perda de peso em média de 2 quilos, que para essa população a gente não quer. Já é um idoso magro, sarcopênico, se ele perder peso, ele pode estar perdendo massa muscular ou massa óssea, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Se o paciente tiver efeito colateral, a gente vai suspender a dose, né? Principalmente gastrointestinal. E lembrar que depois de 4 anos usando a metformina, é interessante dosar a B12, porque ela pode rebaixar. Pode passar. A gente tem as sulfonilureias, né? Eu tô focando nas medicações do SUS. A glibenclamida, gente, tá? Eu sei que vocês usam muito, porque tem na rede básica, mas a diretriz de diabetes fala que não é para usar nos idosos. Mas eu sei que em casos, quando a gente não tem opção, a gente acaba usando, mas não é para usar se for possível, porque elas dão muito mais hipoglicemia do que as outras sulfonilureias. Então, se vocês tiverem gliclazida, prefiram a gliclazida para os idosos, tá? Porque ela dá, apesar de todas as sulfonilureias poderem dar hipoglicemia, a gliclazida dá menos, tá? Sempre começar com dose baixa. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, o barulho aqui tá bem rápido. Então, se vocês forem começar a gliclazida, dá para me ouvir? Porque aqui começou lá em Dá, cima uma dá para furadeira, ouvir, mas não dá dá, para né? ouvir o barulho, não, Nathalie. Não? Pelo Ah, menos no tá. meu, Nossa, tá porque bem tá tão alto que eu abafado. nem consigo ouvir. Então, pronto, continuar, obrigada. Então, assim, se vocês forem começar a sulfonilureia, sempre começar com dose baixa, certo? Porque o risco de hipoglicemia no idoso é muito alto, tá? E lembrar que é uma boa opção para o idoso de baixo peso com IMC menor do que 22, certo? Pode passar. Inibidor de SGLT2, só voltar, por favor. Isso. Inibidor de SGLT2 seria a dapagliflozina, tá? A dapagliflozina, ela é uma medicação que a gente tem no SUS. Vocês não vão ter na rede básica, né? Não tem na rede básica agora, mas tem na farmácia popular
custo menor, por fase do medicamento de alto custo, tá? Inibidor de SGLT2, ele é interessante se o paciente for nefropata ou se tiver insuficiência cardíaca, tá? Mas é uma medicação que a gente tem que ter cuidado no paciente mais magro, que IMC menor do que 22, porque é uma medicação que gera perda de peso. Então, a gente tem que evitar nessa população. Mas se o paciente tiver insuficiência cardíaca ou doença renal, seria interessante que ele usasse essa medicação. Bom, o principal tratamento no paciente com diabetes tipo 2 idoso, se ele tiver complicado acima de 10 ou se ele tiver numa situação já de ser muito comprometido, é o uso da insulina. A gente tem agora, né, canetas de NPH irregular na UBS, então sempre no idoso preferir canetas pela facilidade da aplicação e da dose, tá? E lembrar que a insulina pode ser até a primeira escolha no tratamento se for um idoso com IMC menor do que 22, tá? E se a gente for começar a insulina basal, que no caso de vocês na UBS é a NPH, começar com dose baixa, de 0,1 a 0,2 unidades por quilo. E, de preferência, se for a NPH, se for a glagina, de preferência de manhã. Mas a NPH, como ela tem uma meia-vida mais curta, para controlar a glicemia de jejum, esse NPH tem que começar de noite, tá? E a gente vai preferir insulina também se o paciente estiver perdendo peso, com poliúria, polidipsia, como qualquer idade isso acontece, tá? E se o paciente tiver muito risco de hipoglicemia, se ele tiver muita hipoglicemia com NPH, é importante trocar pelo análogo de ação longa, gladina ou degludeca, mas aí só pelo caso e com a solicitação do especialista. Então, aí pode ser um paciente que necessite da avaliação aí do especialista. E o esquema basal bolus, que é aquele com regular e NPH, ele é um esquema mais potente, mas ele é um esquema que dá mais hipoglicemia. Então, a gente tem que ter cuidado ao indicá-lo para os idosos, tá? Principalmente se eles forem frágeis, a gente evita ou usa só se realmente não tiver outra forma, porque esse esquema, por ser mais intensivo, tem mais risco de hipoglicemia. Pode passar? Então, lembrem que a insulina basal, ela pode ser utilizada como monoterapia, pode ser só ela, ou pode ser junto com as medicações, né, com a metformina, ou até com a sulfonilureia. E a gente pode usar a GLP-1, mas não é a nossa realidade, associado com insulina, mas não é a nossa realidade na UBS, nem na rede pública, é uma medicação ainda muito cara, tá? E reforçando, a diretriz coloca, se tiver muita hipoglicemia com NPH, pode ser necessário passar para a glagina, mas muitas vezes, pode passar o próximo, por favor. O que a gente vê as hipoglicemias não é necessariamente culpa só da NPH, mas é porque a dose de NPH muitas vezes está excessiva, e essa também é uma das mensagens principais que eu queria passar para vocês, que é o excesso de basal. A gente tem esse como o erro mais comum da insulinoterapia, é fazer uma dose de insulina basal muito alta. Então, às vezes, não é nem porque é NPH, é porque a dose está muito alta para o paciente. E basal muito alto tem mais risco de hipoglicemia. Na prática, todo mundo tem muito medo da insulina regular. Qualquer insulina pode dar hipo, mas a gente vê muito mais hipoglicemias graves por NPH em dose excessiva do que pela própria regular. E quando você usa muito NPH, qualquer dose de regular vai acabar dando hipoglicemia. E quando é que eu suspeito que o meu paciente tem excesso de basal? Quando passa coisas fáceis, ó, gente. Isso aí, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver muito. Se você tiver hipoglicemia em jejum ou após longos períodos sem se alimentar, isso sugere excesso de basal. Uma dose de basal acima de 0,5 unidades por quilo por dia também sugere uma dose excessiva. E outra coisa é aquele paciente que, se você observar a glicemia dele na hora de dormir e na hora que ele vai acordar, existe uma queda maior do que 50 pontos. Por exemplo, meu paciente vai dormir com a glicemia de 200 e acorda com a glicemia de 100. Aí você pensa, poxa, o jejum tá ótimo, mas ele foi dormir com 200. Se um dia ele for dormir com 100, ele vai acordar com hipoglicemia na madrugada. A variação da glicemia da hora que você vai dormir para a hora que você acorda deve ser idealmente menor do que 50. Se a variação for maior do que 50, atenção, essa dose de basal pode estar excessiva. Reduzir a dose, tá? Pode passar. Passa mais um, por favor. Isso pode passar novamente. Então, aí a gente tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem um capítulo específico de diabetes no idoso, vocês estão vendo ali no cantinho. Tem site, tem aplicativo. Pode passar. E é isso, fico à disposição aqui para as dúvidas. Obrigada. Obrigada, Nathalie, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta para a doutora?
em relação a esse tema? Se alguém tiver, pode ligar o microfone, ou então, se tiver com vergonha, manda no chat. Não? Então, podemos dar continuidade, né, para a apresentação do caso.